Então nós terminamos semana passada, nós paramos na semana passada no assunto do arrebatamento, onde nós vimos que 12 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 12 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. E hoje nós vamos prosseguir, mais especificamente com esse assunto do arrebatamento, fazer tipo um parênteses no contexto de Mateus 24, já que nós chegamos nesse ponto, onde ele é a primeira passagem do Novo Testamento que fala nitidamente do arrebatamento, com maior clareza do arrebatamento, Então, eu creio que nós tenhamos que nos deter um pouquinho nesse assunto do arrebatamento. Não sei quantas reuniões vai durar nesse assunto do arrebatamento, para que nós entendamos, irmãos, como vai se dar o arrebatamento da igreja do Senhor. Porque nós estamos às portas disso acontecer. Então nós temos que estar preparados, quer venhamos a ser arrebatados, quer não. Nesse primeiro arrebatamento, eu já estou adiantando um pouquinho do assunto, que nós tenhamos discernimento, Se nós ficarmos aqui, como deve ser o nosso proceder e sabermos o que vai acontecer. Para que nós não sejamos enganados pelo mundo, porque o mundo está repleto de engano. Então que o Senhor nos ajude nessa porção da palavra. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 29. É a passagem paralela daquela parábola da figueira de Mateus 24, E Lucas também cita ela aqui, E ele fala o seguinte: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e as demais árvores, e todas as árvores. Mateus só fala da figueira. Lucas já acrescenta todas as árvores, Então nós não devemos olhar somente para Israel, mas para todas aquelas nações em volta de Israel que também estão florescendo. Nós estamos vendo isso acontecer, Toda aquela região do Oriente Médio ali está voltando a florescer. E a gente vê a Arábia Saudita construindo cidades no deserto, Então toda aquela região ali está crescendo. Então Lucas faz esse alerta. Não olha só para a figueira, mas olha também a todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. E eu queria chamar a atenção para os irmãos do versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Então Lucas fala que essas coisas vão suceder sobre toda a terra, mas ele fala que alguns podem escapar. Mas através de quê, irmãos? Através de vigiar e de orar todo o tempo. Então, dessa maneira, nós podemos escapar, irmãos, de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé diante ou na presença do Filho do Homem. Vamos a Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Fala assim a passagem. É a carta à igreja de Filadélfia. E no versículo 10 ele fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui mais uma vez confirmando que o Senhor vai experimentar, né, toda a terra com provação, mas ele fala para a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, que ele guardará essa igreja porque eles guardaram a palavra da perseverança. Então, porque eles guardaram a palavra da paciência, a palavra da perseverança, e foram fiéis até o fim, então eles têm uma recompensa. Qual é a recompensa? O Senhor também vai guardá-los dessa provação que vai vir sobre o mundo inteiro. Ninguém vai escapar. Somente esses que são fiéis, somente esses que oram e que vigiam. Marcos capítulo 4, versículos 26 até 29. Fala assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então a ceifa, irmãos, fala de um recolher. Mas quando esse recolher, essa ceifa, essa colheita vai acontecer? Quando que nós colhemos um fruto do pé, irmãos? Quando o fruto está maduro. Então, qual é o alvo do Senhor para conosco, irmãos? Qual é o propósito do Senhor para com cada um dos seus filhos? É que nós amadureçamos, irmãos. A nossa preocupação na carreira e na caminhada cristã, irmãos, é o nosso amadurecimento. Nós devemos nos preocupar com isso o tempo todo, irmãos. Nós amadurecermos para quando o Senhor voltar, nós estarmos maduros e podemos ser recolhidos pelo Senhor. Se quando o Senhor voltar, nós não estivermos maduros, se formos meninos ainda, se formos crianças, nós não escaparemos da provação que experimentará o mundo inteiro, irmãos. Então há um escape, há uma fuga que o Senhor prometeu para aqueles que amadurecem. Então o Senhor nos amadurece de várias formas, né? E nós temos experimentado isso em nossa vida, irmãos. Cada um de nós. São várias circunstâncias diferentes. São várias provações no tempo presente. Porque quem não amadurecer com a provação que o Senhor coloca agora, vai ter que amadurecer com a provação que vai experimentar o mundo inteiro. De uma ou outra forma, os filhos vão amadurecer. As sementes vão amadurecer. E o que é melhor, irmãos? Amadurecer no tempo presente ou amadurecer no tempo do fogo, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro? Eu acho que se nós formos inteligentes e sábios, nós iremos preferir aproveitar o tempo presente, em vez de gastar com os prazeres desse mundo, ficarmos sobrecarregados com as preocupações desse mundo, como nós vemos lá em Lucas. É melhor que nós usemos o nosso tempo, mas para amadurecer no Senhor. E quantos alertas a palavra nos fala, nos diz, né, com relação a irmãos que já eram para ser mestres devido ao tempo decorrido, mas ainda são meninos. Então é disso que nós queremos falar nessa noite, né? Desse alvo, desse propósito de nós amadurecermos no Senhor. Paulo faz esse alerta aos coríntios, né? A igreja problemática, que tinha muitos problemas entre os irmãos, né? Muita briga, muita discussão, muita divisão entre os irmãos. E Paulo chama eles de quê, irmãos? De meninos, de crianças. E quando ele chama os irmãos de crianças em Cristo, ele logo em seguida fala que os irmãos são o quê? Carnais. Então, as crianças que não amadurecem, irmãos, acabam se tornando carnais. Vivem pelos seus próprios sentimentos, satisfazendo as suas próprias vontades. E um cristão que for pego dessa maneira na vinda de Cristo, ele não será digno de escapar da provação que virá sobre o mundo inteiro.
Mas, Michael, até para corroborar, né, um fruto que você pega amadurecido na árvore, direto aquele fruto maduro, ele é muito mais doce, né? Ele é um fruto apetitoso. Porque é aquele que é tirado verde, aí bota lá no forno com um jornal para ele amadurecer de uma forma rápida, né? Assim é com banana, que a gente compra em feira, né? A gente sabe quando é um fruto que vem de um amadurecimento natural, né, normal, qual é o sabor. Sim. Né? Muito... Excelente a figura que a irmã trouxe. Excelente a tipologia que a irmã trouxe, né? Eu vou entrar nesse assunto mais para frente, futuramente, não sei se hoje, mas só desfrutando do que a irmã trouxe, né? Já que com a minha mente já trabalhando, né? É justamente isso, irmã. Por quê? Porque esse fruto que amadurece no pé é o fruto que vai ser levado primeiro, né? Que vai ser arrebatado primeiro. E esses que vão ser arrebatados primeiros, que amadureceram no pé, né? Como a figura que a irmã trouxe, eles vão ter uma maior glória. Eles vão ter uma melhor posição no reino. Enquanto que os que amadurecem no fogo da provação, da tribulação, eles vão reinar com Cristo, mas numa posição inferior. Né? Conforme o fruto que amadurece lá no papel, no forno, e outro que amadurece no pé. Né? Gostei do exemplo da irmã. E nós hoje, irmãos, nós vamos ver aqui o assunto do arrebatamento e vamos ver que existe uma ordem no arrebatamento. E eu já vou adiantar o assunto para os irmãos, porque se eu for tocar em cada detalhe do que outros irmãos pensam, né, de outras interpretações, nós vamos gastar muito tempo, irmãos. Porque como fala o irmão Stephen Kong, conversando com o irmão Delcio Meirelles, ele falava que existem mais ou menos 150 interpretações diferentes com relação a esse assunto do arrebatamento. E ele, nessa conversa com o irmão Delcio Meirelles, né, falando isso para o irmão falou, então vai ter mais uma, vão ser 151, porque eu enxerguei algo diferente aqui. Né? E ele estava escrevendo um livro sobre Apocalipse. Então, assim, são variadas interpretações sobre o arrebatamento, sobre a escatologia, sobre as últimas coisas. E nós também não queremos ser dogmáticos com relação a esse assunto do arrebatamento, né? Não é que o que nós iremos falar nessa noite, os irmãos têm que concordar com o olho fechado e não mastigar com os dentes da mente, né? Como falava o pastor Neil, né? Que nós temos que mastigar com os dentes do cérebro. Mas é uma visão que eu ganhei do Senhor. Não foi a primeira. Claro que não foi a primeira, né? Eu já pensei de outras formas com relação ao arrebatamento. Mas hoje, né, o Senhor acrescentou mais conhecimento. E eu, seguindo irmãos mais maduros do que eu, né? Cito aqui sempre para os irmãos, né? Quem são esses irmãos, né? Irmão Robert Gouveia, G.H. Pembe, G.H. Lang, Christian Shen, Delcio Meirelles, Daniel de Queiroz, irmão Dino e a Francisco, vários irmãos que tocam nesse assunto, irmãos. E os irmãos, eles têm visões diferentes. Então eu vou compartilhar com os irmãos o que eu ganhei de tudo isso que eu vi. Né? E o que eu ganhei, irmãos? Alguns irmãos creem que o arrebatamento é um só. Eu já vou falar o que eu ganhei, né? O que eu enxergo desse assunto do arrebatamento. Mas existem irmãos que creem que o arrebatamento é de uma vez, ou no início da tribulação, que são os pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja toda vai ser arrebatada de uma vez só, no início da tribulação, e ninguém vai passar pela tribulação. Essa é a visão daquele filme Deixados para Trás, né? Não sei se os irmãos já assistiram. Esse arrebatamento que acontece no início, todo mundo é deixado, todo mundo da igreja é levado, e todos que ficam não são da igreja, né? Eles vão crendo depois. E tem outra visão, que é a visão pós-tribulacionista, que acredita que toda a igreja vai passar pela tribulação, os 7 anos, e só no final a igreja vai ser arrebatada. E de um extremo a outro, tem os intermediários, né? Que creem que a igreja vai ser arrebatada na metade da tribulação. E também tem aqueles que creem no arrebatamento parcial, que é o que eu creio. Que existe uma ordem no arrebatamento. O arrebatamento ele vai se dar por etapas.
Então, é essa visão que eu vou compartilhar com os irmãos. E claro que nós vamos ver vários versículos na palavra que corroboram essa visão. Assim como tem outros versículos na palavra que corroboram com outras visões. Então, irmãos, esse assunto é um assunto aberto, né? Não é um assunto fechado, que é assim e acabou, né? Então, cada um dos irmãos vai buscar na palavra, vai buscar compreender como vai se dar o arrebatamento da igreja. Então, eu vou compartilhar a visão que eu ganhei. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Eu creio que o arrebatamento vai se dar por etapas. E existe uma ordem no arrebatamento. Então, quem é que vai ser arrebatado primeiro? Quem são os primeiros a serem arrebatados? Isso está lá em Apocalipse, capítulo 12. Vamos abrir lá. Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler essa passagem aqui, né? Irmãos, não tenham pressa, porque eu vou bem devagar, porque esse assunto, se nós formos rápido, ele confunde a nossa mente. A gente não consegue guardar todos os detalhes, né? Apocalipse capítulo 12. Fala assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que habitais nele. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os seus gestantes, com os gestantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus,
e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Amém, irmãos? Eu li essa passagem toda para a gente compreender a história da mulher, do filho varão e do dragão. Amém? Então, irmãos, esses sinais que foram colocados aqui, a mulher, o filho varão e o dragão, nós temos que saber o que eles querem dizer. Porque são sinais, são símbolos. O dragão, irmãos, a própria passagem explica quem é. O dragão é quem? A antiga serpente, que é Satanás. Não é que Satanás seja um dragão, né? Mas ele é representado pela figura de um dragão. Ele começou como uma serpente, mas durante esses 6.000 anos, essa serpente tem se alimentado do pó da terra. E no final, que é Apocalipse, ele já parece um dragão, né? Mas nós temos que entender, irmãos, os outros 2 símbolos, os outros 2 sinais que são colocados aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Quem os irmãos acham que é essa mulher? Essa mulher é quem, irmãos? A igreja? O mundo? Mais alguém? Roberto? Uma parte da igreja? Começou a esquentar, hein? Tá quente, Roberto tá quente. Né? A irmã Patrícia tá fria, né? Os irmãos ali estão mornos. Né? Amém, irmãos? Então, vamos entender quem é a mulher. A mulher é um sinal. A palavra no grego é semeion. E um sinal, irmãos, ele sempre aponta para algo maior do que ele mesmo está falando. Então, quando nós vemos um sinal, nós temos que entender que ele está falando de algo muito maior. Quando nós passamos por uma estrada, né, e vemos uma placa, né, que é um sinal. Aquela placa que tem o desenho do animal, né, assim, pulando. O que aquela placa quer dizer? Cuidado, animais na via, certo? Mas geralmente o que está desenhado ali? Na placa, né? Geralmente é um cervo pulando, né? Geralmente é isso, né? Mas quer dizer que é só cervo que atravessa a pista, irmão? Não. Aquela placa é somente um sinal para falar de algo muito maior. Animais podem transitar por aquela pista, né? Qualquer tipo de animal, né? Que esteja vivendo naquela região. Né? Então isso é um sinal. Então, a Igreja Católica entende, só para dar um exemplo, né, que essa mulher de Apocalipse 12 representa Maria. Porque Maria é a mulher que deu à luz um filho varão. Então eles interpretam a mulher como Maria e o filho varão como Jesus. E por que essa interpretação ela está errada, irmãos? Pela história que nós lemos, né, eles falam o seguinte: não, mas essa mulher é Maria, o filho é Jesus, e eles foram para o deserto, não foram? Para escapar do rei Herodes, que queria matar ali os filhos. Mas tem um erro nessa interpretação. Não só um, né? Mas eu vou falar de um erro, né? Porque quando essa mulher aqui de Apocalipse 12, ela foge para o deserto, o filho varão não vai junto com ela. Porque fala que o filho varão foi arrebatado para o trono. Mas a história de Maria e Jesus foi para o deserto junto com Maria, escapar de Herodes. Então, esse exemplo não se aplica aqui. Está errado, né? E o exemplo sempre aponta para algo muito maior, irmãos. Então, também não pode ser uma mulher. Porque aqui fala que é uma mulher, então não pode ser Maria. Porque Maria também é uma mulher. Então, outros irmãos interpretam que essa mulher aqui é a nação de Israel. Que da nação de Israel saiu o Messias, saiu Jesus. Né? Jesus vem da nação de Israel. Ele é judeu e ele é o filho varão. Então muitos interpretam também que é Israel, essa mulher. Mas também não pode ser Israel, irmãos. Porque lá em Isaías 66, fala que Israel é a esposa também do Senhor, né? Israel também é retratada como uma mulher.
Mas em Isaías 66 fala que essa mulher, que é Israel, ela dá à luz antes de vir as dores de parto. Enquanto que essa mulher em Apocalipse, ela dá à luz depois das dores de parto. Vamos ver lá em Isaías 66, que ele fala de Israel dando à luz antes das dores de parto, né? Versículo 7. Fala assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então aqui fala de Israel, irmãos. Dando à luz um filho, mas quando, Kátia? Antes que tivesse dores de parto. Aqui não, em Isaías 66? Não, aqui é o nascimento da nação de Israel, que vai se dar em um só dia. Antes dela ter dores de parto. Então vai ser um nascimento repentino. Enquanto que a mulher de Apocalipse 12, não. Ela está em dores de parto. Ela está sofrendo para gerar esse filho. Então não pode ser Israel. Porque Israel dá à luz sem sofrer as dores de parto. Entendeu? Então, outro motivo, porque também não pode ser Israel. Porque fala que quando alguns falam, né, que Israel é a mulher e o Messias veio de Israel. E eles falam que essa ascensão do filho varão, lá em Apocalipse, que ele subiu até o trono, muitos falam que é quando o Senhor ressuscita e sobe aos céus. Né? Então, interpretam dessa maneira. E por que também não pode ser essa interpretação, irmãos? Porque o que fala em Apocalipse 12? Quando o filho varão é arrebatado para o céu, o que acontece com Satanás? Ele é lançado para a terra. Certo? Ele é expulso dos ares. Quando o Senhor ascendeu, depois da sua ressurreição, e subiu até o trono, irmãos, Satanás foi lançado para a terra? Não foi. Ele continua acusando os irmãos diante de Deus, de dia e de noite. E Jesus morreu em que ano, irmãos? No ano 33 depois de Cristo, certo? Mais ou menos ali. Tem uma contagem errada ali, porque a contagem começou 4 anos depois do nascimento de Cristo, então, na verdade, foi no ano 37 que Jesus ascendeu ao céu. Mas esse é um detalhe, né? Da contagem do tempo na história. Mas quando Jesus ascendeu, foi assunto aos céus, Satanás não foi jogado para a terra. Porque Paulo escreve aos Efésios, mais ou menos no ano de 67 depois de Cristo. E o que ele fala aos Efésios? No capítulo 6. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde, irmãos? Nas regiões celestes. Então Satanás ainda está nas regiões celestes e não foi retirado da terra. Mesmo depois do Senhor ascender no ano 33. No ano 67, Satanás ainda estava nas regiões celestiais. E continua lá até o nascimento desse filho varão, irmãos. Ele só vai ser expulso de lá quando o filho varão nascer. Então, quem é essa mulher que vai dar à luz o filho varão, irmãos? A mulher na Bíblia, ela sempre representa um sistema. É sempre assim, irmãos. Mulher representa um sistema religioso. Seja ele benigno, seja ele maligno. Não vou ler os versículos com os irmãos. Se os irmãos quiserem anotar, ou então escutar depois na gravação, né? Sempre que aparece uma mulher, é um sistema. A mulher de Mateus 13. Lembra? Aquela mulher que pega uma medida de fermento e mistura em 3 medidas de farinha. Aquela mulher representa um sistema religioso, católico, né? Apóstata. A mulher de Apocalipse 2, de Tiatira. Jezabel.
Aquela mulher representa um sistema maligno. A mulher de Apocalipse 17, a Babilônia, a meretriz, representa um sistema maligno. Né? A mulher de Zacarias 5, que está dentro do Éfa, aquela mulher que está dentro do Éfa, é um sistema também maligno. Só que a mulher aqui de Apocalipse 12 é um sistema, só que é um sistema benigno. E quem é essa mulher, irmãos? Essa mulher abrange a salvação de Deus nos 3 tempos da graça. Como que essa mulher está vestida, irmãos? Como que ela aparece? Como é que é a visão da mulher que João tem? Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então ela tem estrelas sobre a cabeça, ela tem a lua sobre os pés Vestida do sol. e está vestida do sol. São 3 símbolos, são 3 sistemas da graça, que abrange desde a era patriarcal, passando pela lei e vindo até a era da igreja. Então aquela mulher, como o Roberto falou, representa parte da igreja, mas não só parte da igreja. Representa o sistema patriarcal e o sistema da lei. Porque a salvação do Senhor, apesar da lei, irmãos, e antes da lei, ela sempre se dá em graça. Se não for a graça do Senhor, não há salvação. É claro que nós vivemos na era da graça, onde a graça ela está na sua plenitude para salvar o homem. Mas a salvação na era da lei também era por graça. E antes da lei também era por graça. Sempre foi por graça, irmãos. Então, quem fazia parte da era patriarcal? É Abraão, seus filhos, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó. Esses são os patriarcas, representados pela estrela, que está na cabeça da mulher. E a lua está sob os seus pés, representando a era da lei. Os salvos da era da lei. Porque a lua não tem luz própria. Então a lei reflete o caráter de Deus. E ela está vestida, irmãos, na sua maior parte, com o sol. O sol é quem, irmãos? O sol é Cristo. Né? E nós estamos em Cristo. A igreja está em Cristo. Então essa mulher representa a era patriarcal, a era da lei e a era da graça. Os salvos dessas 3 eras. Então quem é o filho varão, irmãos? Que essa mulher está dando à luz. São os vencedores dessas 3 eras. Tanto da era patriarcal, quanto da era da lei, quanto da era da igreja. Esses vencedores, irmãos, estão sendo gerados desde essa época até o final da era da igreja. As 12 tribos são as tribos de Israel. As 12 tribos. São os patriarcas, né? Representados pelos 12 filhos de Jacó. Né? Então são as 12 tribos, mas elas ali não estavam como tribos ainda, porque não havia uma nação. Né? Só quando há uma nação e a lei é dada, aí sim vira a nação de Israel, que é representada pela lua. Né? As 12 estrelas representam os patriarcas. Então são etapas. São etapas da graça, do sistema da graça, que essa mulher representa. Desde o momento dessa briga toda, né? Entre o mal, vamos botar assim, o mal e o bem, né? Sim? Seriam etapas, então, né? Então a gente está numa etapa, né? Ou seria final? Etapa final, que é representada pelo sol, que é a maior parte da mulher, que ela está vestida do sol. Estamos nessa etapa final. Então, irmãos, quem é o filho varão? O filho varão é um grupo coletivo da parte mais forte dos salvos, que vai expulsar Satanás dos ares. Então, essa mulher é esse sistema da graça, que abrange esses 3 períodos, e o filho varão é a parte mais forte dessa mulher. Isso tudo tem a ver com a cidade de Israel. Eu digo assim, por tudo que tem que ainda acontecer em Israel, essas etapas, né, essa última etapa de Israel, que fala na Bíblia, vai passar essa mulher, no caso, que ela está vestida desse jeito,
seria o quê? Uma das etapas? Mas ela não é Israel. Não, a mulher. Não é A mulher Israel. não é Israel. Ela não é Israel. Israel vai sofrer todo esse sofrimento, né? Que a Bíblia fala de Israel, que vai passar. Eu estou entendendo o que a irmã está falando. Eu vou trazer uma explicação. Isso que a irmã está falando, que Israel vai passar, vai ser nos 7 anos finais de tribulação. Né? É a última semana. Essa mulher não fala disso. Dessa tribulação que Israel vai passar. O que essa mulher representa é a era da lei que já passou. Ela terminou em Cristo. Né? A era da lei terminou em Cristo. Então, essa mulher representa os salvos na era da lei passada, que já passou. Né? Os patriarcas também já passaram, tiveram vencedores naquele tempo. A época da lei chegou, houve vencedores naquele momento também, e agora nós estamos na era da igreja, do sol, a mulher vestida do sol. E há vencedores nesse período também. Então, essa mulher está dando à luz esse filho varão, que abrange desde aquela época passada dos patriarcas e vem até a última era, que é a era da igreja. Última era no sentido do antes da tribulação, né? Antes do Senhor arrebatar a sua igreja. E esse filho varão representa um grupo coletivo. Porque sempre o símbolo representa algo maior do que ele está apontando. Então o filho varão não é um menino, é um grupo coletivo de vencedores. Né? Então, Satanás, irmãos, ele está perseguindo quem naquele momento lá em Apocalipse 12? É a mulher ou é o filho varão? Ele está de olho no filho varão, irmãos. Então, se nós não somos o filho varão, irmãos, Satanás não está incomodado com a gente. Porque ele está olhando para o filho varão para quando ele nascer, ele conseguir aniquilar o filho varão. Então, irmãos, os que são da igreja, que vivem vidas mortas, né? Que vivem vidas mundanas, eles não incomodam Satanás. Contra a mulher não tem força. Ele tem força para ele tenta derrubar o filho de varão. Sim, por quê? Derrubar ele depois. Isso, esse é o motivo, né? Por que Satanás está olhando para o filho varão esperando ele nascer? Porque é esse filho varão que vai destituí-lo da sua posição nos ares. Né? Então, irmãos, a igreja em si, ela não incomoda Satanás. Quem incomoda Satanás, primeiramente, é o filho varão. Então, aqueles que vivem vidas mundanas, que não têm a esperança da parousia do nosso Senhor, que não negam a sua própria vida, Satanás, primeiramente, não está de olho nesses. Porque esses aí estão misturados. Né? Estão com o pé no mundo, com o pé na igreja. Ele até fala assim, né? Sim, pô. Tem que vai no mundo, pé na igreja, pé no mundo. Então, irmãos, se nós queremos incomodar Satanás, irmãos, nós devemos ter o espírito do filho varão. Porque esse filho varão, irmãos, é que vai reger as nações com vara de ferro. A partir de onde? A partir das regiões celestiais. Vamos lá, a Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Então, irmãos, nós temos que ter em mente qual figura? Do filho varão. E o filho varão, Kátia, ele está sendo gestado no ventre dessa mulher. E quando a gente imagina um bebê sendo gestado, hoje com a tecnologia a gente sabe como é que é, né? O que aparece primeiro, irmãos, no bebê? Cabeça. É a cabeça. E na cabeça, irmãos, da mulher, está o quê? As estrelas, representando o quê? Os patriarcas. Dizendo que começou com os patriarcas, veio com a lua, o bebê continuou sendo formado, mas a parte final é a igreja, como o Roberto falou, que vai completar esse filho varão, para que ele dê a luz, para que a mulher dê a luz, né? Então aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, fala o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetros de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esse filho varão de Apocalipse 12
ele vai reger as nações juntamente com Cristo. Ele vai ter uma posição de autoridade. Por quê? Nós vamos ver, irmãos, que esse filho varão, ele só é filho varão e vencedor porque ele pagou um preço. Ele pagou um preço, irmãos, para ser arrebatado primeiro. E nós vamos ver que esse arrebatamento do filho varão, que ele vai ser tomado e vai ser levado até o trono, ele vai se dar no início da tribulação. No começo dos 7 anos de tribulação. Então o filho varão não vai passar por nada da tribulação, irmãos. Ele vai ser arrebatado no início. E nós vamos ver por quê. Não vai passar pelo tribunal de Cristo. Não, pelo tribunal de Cristo todo mundo vai passar. Todos os cristãos já vão passar. Ele vai passar pela tribulação. Pela tribulação, que O é tribunal de Cristo vai passar. Toda a igreja todo mundo. ou disciplina. Recompensa ou disciplina. E é depois do arrebatamento. Não, o tribunal de Cristo é no final dos 7 anos de Não, tribulação. Depois, Aquele que reinar, que for vencedor, depois vai ser julgado no final da grande tribulação. Todo Vai receber mundo, recompensa. isso, para receber recompensa. Toda a igreja vai passar pelo tribunal que é de Cristo, é o tribunal Bema. Sendo que o Senhor, ele, Assuntos de família. como Você o irmão resolveu. colocou, O tribunal de Cristo é assunto. doutrina de sorte. Portanto, que eu esteja lá, pode falar, sabe o que quiser para mim, e bota lá pelo cantinho do céu, fique tranquilo. Não, mas não tem só cantinho do céu não, tá? é esse o No tribunal problema. de Cristo tem lago de fogo. É? Esse é o problema. Não tem só quem. Lá tem lago de fogo também. Nem sendo julgado, não há problema em ser julgado, porque se o Senhor já levou, não foi vencedor, se obedecer ao Senhor, entendeu? Mas Eu é isso que eu tô vejo, falando. eu vejo que o entendimento que o Senhor vem nos dando é que assim, ele deseja que a igreja dele seja amadurecida, né? É o desejo dele. Para que nós possamos entrar naquilo que ele tem colocado na nossa frente, que é essa medida maior. Né? Então, assim, depois do julgamento, hoje, você vai no tribunal e olha para a cara do juiz, você não deve nada, você não está mentindo, você não. Entendeu? Não, mas tem muitos que vão comparecer no tribunal de Cristo com dívida. Não, filho, mas eu digo assim, aquele que venceu, tá entendendo? O que venceu, ele só vai lá para receber a recompensa. É isso que eu tô falando, que Né? venceu vai receber a recompensa, porque se eu estou diante do juiz, mas eu não devo nada, Tá tranquilo. entendeu? Nosso entendimento que Deus está dando hoje é para que a gente seja maduro. Não, mas a questão é essa, né? A questão é a gente chegar lá sem dever nada. Quem é que pode chegar lá sem dever nada? Essa aqui é a questão, entendeu, Lucimar? Mas eu Essa é a questão. mas assim, Porque mesmo os vencedores, Ainda vão ter. alguns vão chegar lá com algum tipo de dívida. até os vencedores. Por isso que 2 Coríntios fala que uma é a glória do sol, uma é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. E mesmo entre estrelas, há diferença de glória. Então, eu posso ser vencedor, mas eu posso ter perda no tribunal de Cristo. Né? Eu poderia estar numa posição, mas como eu não fui fiel e digno para estar naquela posição, eu sou vencedor ainda por reinar com Cristo, mas numa posição inferior. Mas não vai sofrer dano. Mas não vai sofrer dano. Sim. Mas eu posso sofrer perdas. Eu posso sofrer perdas. Assim como as virgens nécias. As virgens nécias, elas são vencedoras. Elas vão reinar com Cristo. Inclusive as nécias, não é só os prudentes não, tá? Mas elas vão sofrer uma perda no reino, né? Então, quem é que quer sofrer perda? Né? A Patrícia falou que se deixar no cantinho do céu, tá tranquilo, né? A pergunta que fica é essa. Né? Sim, quem quer sofrer perda, né? Quem quer ser envergonhado diante do Filho do Homem? Por alguma coisa, por alguma dívida que chegou lá. Se a gente puder ter o galardão completo, amém, né? Amém também se a gente puder ter parte do galardão, também é bom, né? Mas o negócio é se a sua obra for queimada. Né? Como fala Coríntios também. Que alguns vão chegar lá
e a obra vai ser queimar toda, não vai sobrar nada. Aí que é complicado, né? Quando ele fala que a obra precisa ser paga ouro, ouro, pedras preciosas ou prata, né? Se for palha fina madeira, vai ser queimado. Não vai ter nada, né? Mas vai ser salvo como se pelo fogo, como que pelo fogo, né? Se você pensar direitinho, a gente já vai ver logo isso. Porque no céu tem anjos e tem arcanjos. Então ali tem uma hierarquia, como se fosse até no próprio exército, tem uma hierarquia, cada soldado, tenente, Tem hierarquia. No reino tem hierarquia, pô. Então, de acordo com esse brilho que está falando da Marcela Magno, é que se forma essa hierarquia lá em cima. Não é tudo igual. Ah, eu salvo, vou reinar, mas todo mundo é igual. Não é, não. Porque senão não seria assim com os anjos. Os anjos têm força e o próprio inimigo tem muita força. Porque Daniel orou, né? Daniel orou 21 dias para ver a resposta, mas o Senhor já tinha dado a resposta no mesmo dia. Só que nas regiões celestiais eles estavam lutando contra Isso, ele. E ele teve que pedir ajuda a Miguel, arcanjo Miguel, para poder ajudar ele, para ele poder chegar, porque ele era para ter vindo. Então você vê que tem uma hierarquia. E quem encarou ele não foi um qualquer. Não foi qualquer demônio. Não. Né? Foi um principado. Sim. Foi o príncipe da Pérsia. Da Pérsia. Isso. Né? Então a gente tem que ver que, de acordo com o nosso proceder aqui na Terra, vivente, é que nós vamos ter uma posição lá em cima. Se a gente chegar em uma posição bem baixinha lá em cima, já está no. Não, mas é o problema. Olha o problema. Ó, olha só. Você chega aí na. Deixa eu só dar um alerta. Ó, só dar. Quem estuda para tirar 10, pode ser que tira 9, certo? Com certeza. Agora, quem estuda só para passar, os 6, não pode tirar um 5,5 mesmo. Pode tirar um 5, mas já está reprovado. Então a gente não pode estudar só para passar, entendeu? Não. Eu estou falando assim, um alerta, porque. Então, igual a Patrícia falou, a gente não pode querer só um cantinho do céu, porque aquele cantinho a gente pode cair, né, pela beirada, né? Então é perigoso, pô. Aquele irmão lá tá mandando pela caída. Caiu do terceiro andar. Em Né? relação ao reino, né? Porque a entrada no reino é muito difícil. A verdade é que é uma Se você conseguir entrar, já é um feito. Só de entrar. Mas, irmãos, fala alguma coisa? Não, é isso aí. Só que pra gente imaginando, né? Pô, Mas vamos lá, vamos ver quem é o filho varão, irmãos. Já vimos que são vencedores, certo? Das 3 eras: patriarcal, era da lei e era da igreja. E eles vão ser arrebatados para o trono. Guarda isso, irmãos. O filho varão é arrebatado até o trono, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 12, certo? O trono fica no terceiro céu. Não fica nas nuvens. Guarda isso, irmãos. O trono é no terceiro céu. Porque tem alguns que vão ser arrebatados até as nuvens. Como fala Tessalonicenses. Nos encontraremos com o Senhor nos ares, entre nuvens. Isso é um outro arrebatamento. O filho varão foi arrebatado até o trono. Então a gente vê que é um grupo diferente. Tem um grupo que vai só até as nuvens. Já tem uma glória menor, porque não foi até o terceiro céu. Mas o filho varão vai até o terceiro céu. E quem é o filho varão, irmãos? Hebreus capítulo 11, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 35. O filho varão não é toda a igreja, tá, irmãos? Nem toda a igreja é a noiva de Cristo. Irmãos, já escutaram isso, né? A noiva de Cristo não é toda a igreja, é parte da igreja. Assim como Eva foi tirada de Adão numa costela, ou seja, Eva é parte de Adão. A parte mais forte da costela é o osso de Adão. Assim, a noiva de Cristo é a parte mais forte do corpo de Cristo. Porque Adão é figura de Cristo, certo? E Eva foi tirada do corpo de Adão, ou seja, do corpo de Cristo. É uma parte do corpo. Então a noiva não é toda a igreja. A noiva é a parte mais forte da igreja. E a noiva também é uma noiva guerreira. Porque o filho varão vai lutar, vai destituir Satanás da sua posição. Assim como Efésios nos fala, né? Efésios nos apresenta o quê, irmãos? Nos apresenta a noiva, mas também nos apresenta o guerreiro, não é? Fala da noiva de Cristo
E lá no capítulo 6 fala do guerreiro, da armadura, né? Então a noiva é também o guerreiro. E quem é o filho varão? Mais especificamente, vamos mais no detalhe. Quem é o filho varão? Hebreus capítulo 11, versículo 35. Fala assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Irmãos, esses aqui são o filho varão. O filho varão, irmãos, são os vencedores que foram mortos como mártires na história, tanto da igreja, quanto da lei, quanto dos patriarcas. O filho varão, irmãos, são mártires, são aqueles que deram a vida pelo Senhor. Todos esses que deram a vida, que morreram pelo Senhor, formam o filho varão. Então, o filho varão não é ninguém que vai estar vivo na volta do Senhor, irmãos. Ninguém que está vivo na volta do Senhor faz parte do filho varão. Só faz parte do filho varão aquele que morreu como mártir. Aquele que deu a vida pelo Senhor. Aquele que não amou a sua vida até a morte. Não é isso que fala Apocalipse? A gente acabou de ler Apocalipse capítulo 12, vamos lá de novo. Quem é o filho varão, irmãos? Versículo 11, capítulo 12 de Apocalipse. Eles quem, irmãos? O filho varão. Porque o filho varão é um grupo coletivo de vencedores. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o filho varão é mártir. É aquele que deu a vida pelo Senhor. Ele vai ser arrebatado até o trono no início da tribulação. Mas também, irmãos, existe um segundo arrebatamento, que é o arrebatamento das primícias, que vai se dar no mesmo tempo do arrebatamento do filho varão. Então, o primeiro arrebatamento é do filho varão, que vai até o trono, e depois vem o arrebatamento das primícias, que nós vamos explicar quem são as primícias. São os vencedores vivos, que estiverem vivos na vinda do Senhor. Eles fazem parte das primícias. Não sei se os irmãos leram os versículos que eu deixei lá no grupo hoje. Então, irmãos, eu deixei lá o quê? Levítico, capítulo 23. Lá vai falar das primícias, que nós não vamos ver hoje, né? Já vai dar 10 horas. Vamos deixar para uma próxima ocasião. Mas vai acontecer, irmãos, 2 arrebatamentos no início da tribulação. O filho varão e as primícias, que estará em Apocalipse capítulo 14, que nós vamos ler na próxima reunião. Eu não vou ler hoje, porque já o tempo já se encerrou, tá, irmãos? Mas por que o filho e varão são mártires? Mortos, antes do Senhor vir arrebatar a igreja. Porque também existe vencedor que está morto, que não vai ser arrebatado na época do filho e varão. Exemplo, as virgens prudentes. Elas são vencedoras, as virgens prudentes, as 5, né? Mas elas não são arrebatadas até o trono. Elas vão ser arrebatadas ao encontro do Senhor nos ares. Porque elas vão ser arrebatadas quando? Quando elas escutarem a voz: eis o noivo. Então o noivo já saiu do seu trono, está vindo em direção à terra, no caso até as nuvens, e elas escutam a voz: eis o noivo. E elas acordam. Ou seja, estavam mortas,
são vencedoras, mas só vão ser arrebatadas quando o Senhor estiver vindo na sua parousia. Porque a parousia do Senhor, ela inicia quando o Senhor levanta do seu trono e vem em direção à terra. Lá, quando ele se levanta do trono, o filho varão já foi arrebatado, está lá. As primícias já foram arrebatadas até o trono. Nós vamos ver em Apocalipse capítulo 14. E isso dá início ao período de tribulação, quando o Senhor se levanta do seu trono e vem até as nuvens. E as virgens prudentes vão ouvir a voz, eis o noivo, e vão se aprontar para encontrar o Senhor nos ares. Mas aí já é um outro arrebatamento. Elas são vencedoras, mas não foram arrebatadas com o filho varão. Porque o filho varão são os mártires que já morreram no Senhor, não amaram a sua própria vida até a morte e foram arrebatados pelo Senhor. Essas virgens que vão até os ares, na parousia, aí são os irmãos que estão mortos, que são aqueles que vão ressuscitar primeiro. Sim, são os mortos que estão mortos. Os vivos também vão na parousia. Nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Isso é sempre um princípio na palavra, né? Os vivos nunca precedem os que dormem. Por isso que o filho varão vai primeiro. Porque são mártires. E as primícias, eles são arrebatados, né? E as primícias vão junto. Mas eles vão primeiro. São ressuscitados primeiro. Não, eles vão posteriormente, eles não vão junto com o filho varão. Não, depois. Vão Para presença. Para o encontro do Senhor, só que nos ares, nas nuvens, entre nuvens. E vamos hoje acontecendo, a gente vai também no encontro do Senhor nos ares. Mas não é no início da tribulação. Isso que nós vamos ver. Esse arrebatamento, que não é junto com o filho varão e nem com as primícias, ele vai se dar somente durante a tribulação. Quando a besta já estiver governando e perseguindo os santos. Entendeu? Então, quem não for arrebatado junto com o filho varão, se nós não morrermos no momento presente, sendo mártires para o Senhor, e estivermos vivos quando o Senhor voltar, nós podemos ser arrebatados como primícias, no início da tribulação, junto com o filho varão. Mas quem não for arrebatado aí, vai passar pela tribulação. Só que vai ser arrebatado durante a tribulação para encontrar com o Senhor nos ares. Entendeu? Mas a tribulação já está colocada, já está acontecendo, já está estabelecida, entendeu? Nós não encerramos o filho varão, irmãos. Tem coisa ainda para falar. Mas já são 10 e alguma coisa. Aí a gente pode entrar nas primícias também. Não, tem que terminar o filho varão. Não, pois é. Não. Ah, não. Tô falando de a gente ser arrebatado, né? A gente pode entrar como primícias do Senhor. Nesse primeiro arrebatamento antes da tribulação. Então, nós já vimos o quê? 2 arrebatamentos. Até agora 2, irmãos. Tem irmãos que vêm 3 arrebatamentos. Tem irmãos que vêm 5. E tem irmãos que vêm 7 arrebatamentos. Eu creio nos 7 arrebatamentos que vão acontecer ao longo da tribulação. Oi? Nos 7. Não que quem vê 3 esteja errado, não é isso. É porque o terceiro arrebatamento é um arrebatamento de vários grupos dentro dele. Então há subdivisões nesse terceiro arrebatamento, entendeu? Que não é nem do filho varão, nem das primícias. Então tem irmãos que juntam tudo e falam que são 3, mas tem irmãos que vêm subgrupos dentro desse terceiro arrebatamento. E chega até 7, entendeu? Então nós vamos ver tudo isso bem devagar, bem tranquilo, para não confundir. Amém, irmãos?